Você saberia dizer por que o carro da sua noiva apareceu pichado com a palavra ladrão de túmulo em vermelho, com os pneus furados e os vidros estilhaçados, sem que você tivesse contado para sua ex-família que está noivo novamente? Essa pergunta martelava na minha cabeça enquanto eu encarava meu carro destruído. Eu havia economizado por mais de 1 ano para comprá-lo. Não era apenas um carro, era um símbolo de recomeço. Mas naquele momento ele representava outra coisa. O preço que eu estava pagando por amar um homem que ainda vivia na interseção entre o luto e a lealdade. Conheci meu noivo 3 anos atrás. Ele era gentil, atencioso, um pouco reservado. Rapidamente, me contou sobre seu passado. Ele havia sido casado dos 20 aos 22 anos com sua namorada do ensino médio, que morreu de sepse após uma cirurgia mal feita. Foi um choque. Mas também uma demonstração de vulnerabilidade que me cativou. Ele não escondia suas feridas. Eu achava isso bonito. Começamos a construir algo juntos. Ele me fazia café toda manhã, anotava meus pedidos favoritos de comida, ria das minhas piadas ruins. Mas havia um detalhe incômodo. Ele ainda era muito próximo da família da falecida esposa. Passava aniversários, datas comemorativas e até mesmo o dia da morte dela com o pai e as irmãs. Uma de 24 anos, a outra com apenas 19. No início, tentei não me incomodar. Disse a mim mesma que era um gesto bonito, que mostrava como ele era leal e empático. Mas à medida que o tempo passava, a sombra dela parecia sempre presente. Na casa, haviam fotos escondidas em gavetas, uma aliança guardada na caixinha da cabeceira dele, pequenos rituais silenciosos nos aniversários dela. Eu tentava ignorar, mas me doía. Mesmo assim, persisti. Nunca quis competir com uma memória. Achei que, com o tempo, ele naturalmente se afastaria da família dela e construiríamos algo só nosso. Quando ele me pediu em casamento, achei que isso fosse um sinal claro. O futuro agora era comigo. Mas eu estava terrivelmente enganada. Descobri que ele não havia contado para a família da falecida sobre nosso noivado de uma forma dolorosa. Entrei em uma cafeteria nova na cidade e dei de cara com a irmã mais nova. Ela olhou para minha mão, viu o anel e a expressão dela se transformou. Era uma mistura de desprezo, raiva e tristeza. Saí de lá com o coração apertado. Naquela noite, perguntei diretamente para ele: "Você contou para elas que estamos noivos?" Ele hesitou. A resposta foi um não. Disse que não sabia como contar, que queria proteger os sentimentos delas, que achava que elas ainda não estavam prontas. Eu, mais uma vez, tentei entender. Pedi apenas que, dali em diante, ele fosse honesto. Dias depois, recebi uma mensagem, de texto da irmã mais velha. As palavras ainda ecoam em mim. "Você nunca vai substituir minha irmã. Se ela estivesse viva, ele jamais olharia para você. Ele só está com você pelo dinheiro e pelo sexo." Meu estômago revirou. Eu não sabia o que responder. O ataque foi gratuito, cruel. Mostrei a mensagem para meu noivo. Ele me abraçou, pediu desculpas, disse que colocaria limites, prometeu que eu não teria mais que lidar com isso. Mas então veio o ataque ao meu carro. Foi como um grito, uma marca física do ódio que me cercava. Fui até uma loja próxima e consegui imagens da câmera de segurança. Um carro suspeito aparecia nas gravações, o da irmã mais nova. Meu coração afundou. Falei com ele novamente. Disse que ia à polícia. Ele me pediu tempo. Deixa eu falar com elas primeiro. Talvez se arrependam. Talvez consigamos resolver sem envolver a justiça. Eu explodi. Não há conversa. Não há arrependimento que apague isso. Eu exijo um pedido de desculpas e que paguem pelos danos. Caso contrário, vou até o fim. Ele concordou em marcar uma reunião com elas. O pai das meninas também. Compareceu. Eu estava tensa, senti que não devia ir, mas fui assim mesmo. Foi um desastre. Elas chegaram altivas, desafiadoras. A mais nova com os braços cruzados, a mais velha com um sorriso falso nos lábios.
Quando começamos a falar, a discussão se acendeu rapidamente. Gritos, acusações, insultos. Você não pertence à nossa família. Ele está com você porque está carente. Vai passar. Se casasse com você, ele estaria traindo a memória da minha irmã. Meu noivo tentava manter a calma. Falou sobre amor, sobre recomeços, sobre a necessidade de seguir em frente. Disse que me amava, que queria uma vida comigo, que elas precisavam aceitar. Elas não aceitaram. No meio da discussão, a irmã mais nova cuspiu na minha direção. A mais velha apontou para mim e disse: Admita, ele não te ama como amou minha irmã. Nunca vai amar. Ele chorou. Ali, na frente de todos. Desmoronou. Não de vergonha, mas de frustração, de impotência. Peguei sua mão e o tirei dali. Naquela noite eu estava decidida. Dei o ultimato. Ou você corta o contato com essa família, ou não há casamento. Ele tentou argumentar. Disse que elas nunca fariam mal a uma criança, que tudo isso era um momento de dor. Respondi: Você achava que elas nunca destruiriam meu carro também, e olha o que fizeram. Então ele ligou para o pai delas. O homem tentou minimizar, dizer que era exagero, que eu estava controlando demais, que eram apenas meninas sofrendo, mas eu sabia a verdade. Aquilo era ódio, puro e cruel. E a decisão dele nos dias seguintes mudaria tudo. Na manhã seguinte, ele saiu sem dizer muito. Passou o dia fora. Eu achei que ele precisava de espaço, então dei. À noite, recebi uma mensagem dele. Preciso pensar, te amo, me dá esse tempo. Foram 2 dias em silêncio. E então, ele voltou. Mas o que ele me contou mudou tudo. Naquela manhã, ele apareceu cedo, batendo suavemente na porta como se fosse um estranho. Eu ainda estava de pijama, com o cabelo preso de qualquer jeito, mas abri a porta e vi nos olhos dele algo que não via havia muito tempo. Clareza. Sem dizer uma palavra, ele me abraçou. Ficamos ali por longos minutos, em silêncio. O peso dos dias anteriores ainda pairava sobre nós, mas havia algo diferente. Ele não estava mais dividido. Ele tinha decidido. Sentamos no sofá e ele começou a falar. Disse que, nos últimos 2 dias, conversou com os pais dele, que estavam aposentados e morando em outro estado. Eles o ouviram com atenção, e o pai, um homem duro mas justo, foi direto. Se ela é seu futuro, o passado tem que ficar para trás. Você não pode viver os dois. Ele confessou que se sentia culpado por seguir em frente, como se estivesse abandonando a falecida esposa. Mas também percebeu que viver com culpa não é o mesmo que viver com amor, e que, ao tentar manter todos felizes, ele estava destruindo quem mais importava: eu. Então, ele me mostrou o celular. Conversas salvas, prints, as mensagens cruéis que a irmã mais velha enviou a ele, os ataques, as acusações. Ele havia respondido, finalmente, e colocado um ponto final. Nunca mais me procure. A pessoa que eu era para vocês morreu junto com ela. Vocês enterraram a chance de fazer parte da minha nova vida. Chorei, de alívio, de dor, de raiva reprimida. Mas, acima de tudo, de gratidão. Ele finalmente tinha feito o que era certo, por nós. Disse que estava pronto para ir à polícia comigo, apresentar todas as provas, registrar o boletim. E mais, queria sair daquela cidade, mudar de estado se necessário, começar do zero, longe da sombra da ex-família. Eu hesitei. Seria uma ruptura definitiva. Mas talvez fosse exatamente disso que precisássemos. No dia seguinte, fomos juntos à delegacia. Levamos as mensagens, os prints, o orçamento dos danos no carro. O policial que nos atendeu foi respeitoso, mas firme. Aquilo era vandalismo grave. Um crime. E sim, poderíamos pedir uma medida protetiva. A investigação seria aberta. O caso encaminhado à promotoria. Foi um alívio saber que a justiça começaria a se mover. Mas o mais importante não foi o processo. Foi ver que ele estava ao meu lado. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Ele segurava minha mão o tempo todo.
Encarava os policiais com postura ereta, como quem finalmente assumiu a responsabilidade por proteger a pessoa que ama. Voltamos para casa exaustos, mas unidos. Nos dias seguintes, começamos a organizar a mudança. Os pais dele nos ofereceram ajuda para encontrar uma casa no estado vizinho, perto da minha família. A ideia de recomeçar em outro lugar, com um novo CEP, novos vizinhos e nenhuma lembrança dolorosa, soava como liberdade. Durante a arrumação, encontramos algumas caixas esquecidas no fundo do armário. Dentro delas, cartas antigas, fotos da falecida esposa, lembranças do casamento deles. Eu o observei de longe, esperando sua reação. Ele respirou fundo, pegou tudo e disse apenas: "Agradeço pelo que vivi, mas não posso carregar isso para sempre." Levou as caixas até o sótão da casa dos pais. Não jogou fora, não destruiu. Apenas guardou, como se dissesse ao passado: "Você existiu, mas agora é só isso, passado." Na noite anterior à mudança, sentamos no chão da sala vazia. Comemos pizza fria e falamos sobre o futuro, sobre filhos, planos de carreira, viagens. Pela primeira vez, aquelas projeções pareciam possíveis. Ele segurou minha mão e disse: "Eu sei que demorei. Sei que errei ao tentar equilibrar um amor antigo com um novo. Mas quero que saiba que agora você é minha prioridade. E se um dia tiver que escolher entre você e o mundo inteiro, escolho você." Foi nesse momento que percebi que todo o sofrimento, as dúvidas, as lágrimas, talvez tivessem valido a pena. Porque aquele homem na minha frente não era mais um viúvo perdido tentando se agarrar ao que restou. Era um parceiro, um companheiro, um futuro pai, o homem que eu escolhi para dividir a vida. E quando, dias depois, recebemos a ligação da polícia informando que a investigação estava avançando e que uma audiência seria marcada, eu finalmente senti paz. Justiça estava sendo feita. E o amor, enfim, estava onde sempre deveria estar, no presente. Nos dias seguintes à ligação da polícia, o clima em casa era de organização silenciosa e esperança cautelosa. Estávamos focados em preparar a mudança, encaixotar o passado e deixar para trás tudo o que havia nos machucado. Mas por mais que estivéssemos emocionalmente decididos, o mundo lá fora ainda tinha contas a ajustar. A polícia nos ligou novamente para informar que o mandado de intimação havia sido expedido. As duas irmãs seriam convocadas para prestar depoimento e uma perícia no carro confirmaria se os danos batiam com o que foi apresentado nas imagens da câmera de segurança. Também nos alertaram que, por se tratar de um crime com potencial pena superior a 2 anos, a promotoria poderia enquadrar como vandalismo agravado. Mesmo sabendo que estávamos fazendo a coisa certa, meu coração acelerava toda vez que o telefone tocava. Recebemos algumas mensagens anônimas, certamente parentes ou amigos das irmãs, com insultos, acusações e até ameaças veladas. Mas não recuamos. Fomos aconselhados por um advogado a manter tudo salvo, registrar os números e não responder nada. E assim fizemos. O noivo passou a arquivar cada ameaça recebida, salvando prints em uma pasta criptografada que ele chamou de dignidade. Ri quando vi, mas entendi o alívio que era dar nome à dor. Enquanto isso, a casa ia sendo esvaziada. Cada caixa embalada era uma despedida. Encontrei um álbum de fotos que fizemos no nosso primeiro ano juntos. Tínhamos sorrisos largos e olhos esperançosos. Era impossível olhar para aquilo e não pensar no quanto havíamos mudado e sobrevivido. Na véspera da audiência, a ansiedade me dominou. Dormi pouco. Sonhei com a irmã mais nova me encarando com os olhos vermelhos de raiva. Acordei ofegante, e ele, percebendo minha tensão, preparou café e me abraçou por longos minutos, dizendo: "Apenas vai acabar logo, prometo." No fórum, esperamos em silêncio. A promotora nos recebeu junto ao advogado e ao oficial de justiça. Não vimos as irmãs, elas prestariam depoimento separadamente. Mas a promotora foi clara. As provas eram fortes
e dependendo da postura delas, o juiz poderia estabelecer medidas restritivas e até aceitar o pedido de indenização por danos materiais e morais. Saímos dali em silêncio, mas quando entramos, no carro, ele disse: "Independentemente do que a justiça decidir, quero que saiba que minha escolha já está feita. Nunca mais quero viver com medo de perder você por causa de memórias alheias." Nosso novo lar ficava a 3 horas dali. Era uma casa pequena, mas com um quintal ensolarado e vizinhos simpáticos. Começamos a reorganizar a vida. Novos hábitos, novos cheiros, novas rotinas. Pela primeira vez em muito tempo, acordávamos sem tensão. Fazíamos planos sem receio. Construíamos memórias que pertenciam só a nós. Aos poucos, fomos contando nossa história para pessoas próximas. Algumas se espantaram com os detalhes, outras choraram, mas todos nos acolheram. E foi nesse acolhimento que sentimos a confirmação. Fizemos a escolha certa. 3 semanas depois, a resposta judicial chegou. O juiz havia acatado o pedido de medida protetiva. As irmãs não poderiam se aproximar de nós, nem manter qualquer tipo de contato por 2 anos. Também autorizou a abertura de processo por danos morais e materiais. A promotoria seguiria com a denúncia criminal. Não era vingança, era justiça. Na mesma tarde, recebemos uma carta. Sim, uma carta. Manuscrita, sem remetente identificado. Mas a caligrafia era inconfundível. Era da irmã mais velha. "Vocês venceram. Parabéns. Mas saiba que ninguém substitui a minha irmã. E por mais que ele diga que te ama, nunca será igual." Li em silêncio. Rasguei em pedaços. Joguei no lixo sem nem comentar com ele. Aquela mulher já não existia em nossa realidade. Semanas depois, fomos convidados por vizinhos para um jantar. Uma senhora idosa, muito doce, nos perguntou como nos conhecemos. Olhamos um para o outro e sorrimos. Ele respondeu: "Nos conhecemos em meio ao caos, mas escolhemos a paz." Naquela noite, dormi abraçada a ele com a sensação de que estávamos exatamente onde deveríamos estar. E se me perguntarem hoje se valeu a pena enfrentar tudo isso? Eu direi, sim. Porque o amor de verdade não é feito só de flores. Ele floresce também na lama, resiste ao ódio e vence onde muitos desistem. Ele exige coragem, e nós tivemos coragem suficiente para recomeçar.